Estamos de volta. Hoje é dia de São Brás. Você se lembra disso? São Brás, bispo e mártir, conhecido popularmente, sobretudo por ser aquele que cura os males. Por sua intercessão, recebemos a cura dos males da garganta. Queria que você conhecesse só um pouquinho a história de São Brás, bispo e mártir. São Brás nasceu na Armênia, era médico, sacerdote e muito benevolente com os pobres e cristãos perseguidos. E São Brás foi perseguido pelos romanos. Brás abandonou o bispado e se protegeu na caverna de uma montanha isolada. E mesmo assim, depois de descoberto e capturado, morreu em testemunho de sua fé sob as ordens do imperador Licínio, em 316. São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis de sua diocese. Durante o seu cativeiro, na escuridão do calabouço, obteve de presente de algum de seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. Por isso, na representação iconográfica, o santo aparece portando duas velas, ou seja, nas imagens de São Brás, ele aparece portando duas velas. Depois, a tradição da bênção de São Brás. Muita gente vai à igreja hoje, e lá na minha paróquia, hoje às 9 horas da manhã, teve a missa com a bênção da garganta. Tenho certeza que muita gente foi lá. E hoje também teve aqui na nossa missa, na Rede Século XXI. A tradição da bênção de São Brás, ou bênção das gargantas, que se faz cruzando duas velas sobre as gargantas, se atribui a um milagre que o santo fez em vida, quando curou uma criança que morria engasgada com um osso na garganta. É por isso que, algumas vezes, a criança está engasgada, a mãe começa a bater nas costas e diz: São Brás, São Brás, São Brás. E ontem eu escutei até uma senhora que, talvez nem sei se é muito católica, mas do nada ela lembrou de São Brás lá no café, onde eu fui tomar um café ontem. Ela tomou um choque e depois começou a lembrar, dizendo assim: eu lembro que quando não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ela lembrou de São Brás. Quase que deu vontade de interromper a conversa dela e contar um pouquinho da história de São Brás, mas não deu tempo. Mas é muito comum que as pessoas, quando uma criança está engasgada, quando está com um problema assim, começam a gritar: São Brás, São Brás. É por conta disso. Se a bênção de São Brás, ou a bênção das gargantas, se faz cruzando duas velas sobre as gargantas e se atribui a um milagre que o santo fez em vida, quando curou uma criança que morria engasgada com um osso na garganta. Muitas tradições envolvem seus prodígios, graças e seu suplício. O bispo Brás teria sido terrivelmente flagelado e torturado, sendo por fim pendurado em um andaime para morrer. Como isso não acontecia, primeiro lhe descarnaram os ossos com pentes de ferro. Depois tentaram afogá-lo 2 vezes e, frustrados, o degolaram para ter certeza da sua morte. Morreu defendendo a fé. E é assim que a gente tem que viver. A fé é fonte de milagres. E eu gosto sempre de lembrar isso, porque quando a carta aos Hebreus, capítulo 11, fala da fé dos nossos antepassados bíblicos, fala de uma fé carismática, de uma fé vivida, de uma fé testemunhada, de uma fé que é penhor de esperança. A fé é uma posse antecipada de uma realidade que não se vê. Depois fala de todos os benefícios que Deus trouxe para a vida de seu povo através da fé. E por fim fala que esse povo sofreu, mas continuou vivendo na fé. E que é o exemplo para cada um de nós, para que nós vivamos também na verdadeira fé. É essa fé que é fonte de milagres. Eu quero que você acompanhe comigo aí da sala da sua casa, acompanhe também aqui com a gente um momento de reflexão para a gente entender esse significado de fé e ciência. O que é isso? Por que a ciência às vezes quer se distanciar da fé? Por que a fé se distancia da ciência? Será que existe isso mesmo? Será que existe esse distanciamento da fé com relação à ciência? Tem muitos documentos aí da igreja. O Papa São João Paulo II escreveu um documento que se chama A Fé e a Razão. E talvez usando até aquela expressão que se tornou popular: a fé e a razão, 2 asas que nos levam para o céu. Eu contei antes o testemunho dessa irmã que eu conheci lá no Encontro Nacional de Formação, e foi algo surpreendente, porque os médicos disseram exatamente isso: não adianta mais ficar pedindo a Deus, esqueça aí dessa sua fé, porque não tem jeito mais. E depois ela voltou ao médico para dizer: a minha fé em Jesus deu jeito na minha vida. Porque ela voltou a andar no meio de cantar um salmo responsorial, voltou a andar. Então eu quero que você acompanhe comigo essa reflexão aí que o teólogo Evaristo de Miranda vai trazer para nós, falando exatamente sobre a fé e a razão. Acompanhe comigo.
Se é impossível fé e ciência caminharem juntas, no mínimo caminham em paralelo. A ciência precisa da fé para não colocar suas descobertas a serviço da destruição humana, ao passo que a fé precisa da ciência para não se tornar cega e fanática. O cientista Evaristo de Miranda tem uma grande mensagem de fé. Muitas pessoas têm a impressão que Deus criou uma vez. Ele criou o céu, a terra e acabou. Agora ele está olhando para ver o que acontece. Mas na verdade, Deus é criador todo dia, toda hora. Deus não para de criar. Ele participa da criação o tempo todo. Ao falar do livro do Gênesis, Evaristo explica o objetivo daquele relato. O objetivo daquele relato não é explicar o como essas coisas foram feitas, mas por quê, para quê. A Bíblia ela busca dar um sentido à criação. Nós precisamos sempre buscar a inteligência do texto, né? E é um dever dos cristãos, por isso que a igreja é uma mestra também, né? Ela tem muitos documentos, muitas coisas, muita gente que refletiu para nos ajudar sobre isso. Desde Santo Agostinho, né? Santo Agostinho já dizia que esse relato da criação era alegórico, né? Era uma maneira de representar, mas que as coisas devem ter acontecido de outro jeito. E por isso a igreja sempre se interessou muito em estudar a criação. Se você for ver, nós tivemos na igreja padres que foram grandes botânicos, grandes biólogos. A teoria do Big Bang foi formulada por um padre, chamava Georges Lemaitre. Ele era jesuíta, ele trabalhava com o Einstein e ele formulou essa teoria, esse físico belga, esse padre jesuíta, do ovo primordial. Esse universo teve uma origem assim. Isso entusiasmou muito o Papa na época. E ele fez 2, 3 reuniões com o Papa para não confundir o relato bíblico da criação com a explicação científica do Big Bang. Porque assim como ela surgiu, ela pode desaparecer amanhã. Uma teoria científica pode ser negada amanhã. Pode aparecer uma teoria melhor, mais perfeita. Mas o significado da criação, ele é perene. Isso está lá no nosso texto. Uma coisa é você explicar cientificamente. Esse é o papel dos cientistas. Outra coisa é se interrogar de por que existe esse universo, para onde ele vai, né? O que eu estou fazendo aqui. Isso os cientistas não têm resposta para isso. É uma pergunta simples, olha. Por que existe isso ao invés de nada? Bom, os cientistas não sabem responder isso. A igreja responde.